paz de Deus com todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, em vossos lares. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu estou compartilhando esse testemunho, estou aqui mostrando esses peixes porque esses peixes foram pescados pelo meu pai. Ele tem 79 anos e meu pai, ele pescou, limpou e me trouxe o peixe limpinho, para honra e glória do Senhor. Ele sempre traz peixes para mim, divide com a família. Meu pai, com 79 anos, ele pesca, ele dirige de uma cidade para outra, porque ele procura os lugares mais propícios, né, para fazer as pescarias. Meu pai, com 79 anos, ele faz academia, ele dirige, ele cozinha a comida dele, cuida da casa dele, para a honra e glória do Senhor. É um servo de Deus, um caro servo de Deus, mas nem sempre foi assim. O meu pai foi por mais de 60 anos alcoólatra, foi internado em várias e várias clínicas durante toda a vida dele. Minha mãe, infelizmente, ela já faleceu. Minha mãe passou por muito sofrimento com meu pai, por causa do alcoolismo. Meu pai, eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas eu posso falar pela experiência que eu vivi, porque eu nasci e cresci vendo meu pai beber. Eu via demônios no meu pai, eu via legiões de demônios no meu pai. E depois de muito, muito tempo, quando Deus fez uma obra comigo, que fui convertida, eu fui entender por que meu pai não era liberto, que o problema do meu pai não era apenas clínico, e comecei a orar pelo meu pai. Eu via demônios nele. Eu via o meu pai acorrentado espiritualmente por legiões de demônios. E a minha família não acreditava e não entendia. Então a minha família via um homem fraco, um homem soberbo, um homem viciado que não dava valor para a família. Via um homem promíscuo, porque meu pai se envolvia com muitas mulheres na rua devido ao vício. Minha mãe sofreu muito, muito, muito mesmo. Desenvolveu vários tipos de doenças, de enfermidades por causa do sofrimento dela. Minha mãe foi uma mulher muito enferma. E ela teve 10 filhos, desses 10, 9 sobreviveu. Então era uma carga muito pesada para minha mãezinha, porque ela tinha que lidar com as crianças e com o meu pai alcoólatra, e a gente não tinha casa própria, era muito sofrimento. E no decorrer dos tempos, a minha mãe acabou desenvolvendo muitas enfermidades e, enfim, o Senhor levou ela para o reino de glória. Depois do Senhor, por misericórdia, fazer uma obra, libertou a minha mãe por completo, fez uma obra com ela de salvação, de conversão, e quando ela se batizou, na primeira Santa Ceia, o Senhor levou para o reino de glória. Minha mãe descansa no Senhor hoje, mas o Senhor levou ela depois de transformá-la, de convertê-la como uma serva de Deus. E o meu pai continuou bebendo a vida inteira, mais de 60 anos alcoólatra. Como eu disse no início do vídeo, meu pai foi internado em várias e várias clínicas. A gente fazia o impossível para pagar as clínicas, mas ele saía de lá e ele já voltava a beber. E da última vez que meu pai foi internado, foi um pouco antes da minha mãe falecer. Ele ficou um tempo ainda, por misericórdia de Deus, sem beber. Não sei se foram 2 anos ou alguns anos, não lembro exatamente quanto tempo. Deus permitiu que ele não bebesse nos últimos tempos de vida da minha mãe, para que ela pudesse ter um pouco de paz antes do Senhor levar minha mãe. Por misericórdia de Deus. Depois disso, que a minha mãe faleceu, meu pai voltou a beber, e ele bebeu como nunca. Meu pai bebia a ponto de dormir com os cachorros no quintal, de não tomar banho. Sofreu vários e vários e vários acidentes de carro, de bicicleta. Ele ficava muito machucado, fazia cirurgia, ficava um tempinho lá de recuperação, já voltava a beber novamente. Se envolvia com amizades ilícitas nos bares, nos botecos. Inclusive, uma vez, Deus livrou meu pai da morte, porque ele se envolveu com pessoas ilícitas. Essas pessoas foram assaltar ele na casa dele. Ele levou muitas facadas, facada na cabeça, facada nos braços, porque ele tentava se defender. Aí furaram, deram golpes de facada nos braços dele, furaram ele com as facas. Enfim, Deus livrou meu pai da morte, foi parar no hospital. Graças a Deus não teve nenhum órgão perfurado.
e depois disso ele sofreu um outro acidente, que esse último acidente que ele veio quebrar o fêmur, já uma pessoa idosa, já com mais de 70 anos. Nessa época não tinha como, ele não tinha recuperação natural, o médico colocou uma placa, acho que é uma placa, não lembro o nome agora, tem um nome, não sei se é de titânio. Enfim, colocou uma placa entre a coxa e o quadril para poder segurar, porque ele não tinha colágeno natural, né? O médico explicou, agora não me recordo exatamente, mas foi isso. Colocou uma placa e aí teria que fazer fisioterapia para o resto da vida. Então, por causa disso, meu pai faz academia. Enfim, meu pai, depois dessa cirurgia, o Senhor, por misericórdia de Deus, preparou, deu voltar de São Paulo para minha cidade, que é no litoral paulista, e vim para cuidar do meu pai, porque a família inteira, ninguém queria cuidar dele, todo mundo queria que ele saísse do hospital e já internar ele numa clínica, mesmo que fosse para ele falecer lá, porque ele já era bem idoso, estava bem debilitado por causa da cirurgia. Depois ele pegou Covid, que foi na época no início da pandemia. Então meu pai fatalmente ele não ia sobreviver. Mesmo assim, a minha família foi unânime em internar ele assim que ele saísse do hospital. E só eu e a minha irmã, dentre todos os irmãos, eu e uma das minhas irmãs, que ficamos contra e compramos uma briga tremenda contra a minha família, porque todo mundo queria internar e eu e essa minha irmã, nós duas, não queríamos. E nesse tempo eu já estava orando pelo meu pai, tinha uns 5 anos. Eu orava sem cessar pela libertação do meu pai. E Deus sempre falava comigo que ele ia fazer uma obra, que ele ia fazer uma obra de libertação. Mas teve um custo muito alto, irmãos, não foi fácil. O Senhor fechou todas as portas para mim, lá em São Paulo. Eu tive que vir para o litoral para cuidar do meu pai, porque ninguém queria cuidar. E mais ou menos durante uns 2 ou 3 meses eu cuidei do meu pai, e ali sempre falando da palavra, lendo a Bíblia para ele, orando com ele, falando muito de Deus para ele, de Jesus. Ele já era conhecedor da palavra, mas não queria saber. E enfim, nesse período Deus fez uma obra com ele. Assim que ele se recuperou um pouquinho, ele já começou a ir para a igreja, para a glória do Senhor. O médico disse que ele usaria a cadeira de rodas, depois o andador e depois a muleta. O meu pai já pulou direto para o andador e nunca chegou a usar cadeira de roda nem a muleta. Meu pai anda normalmente, o médico disse que ele teria sequelas, ele não tem sequelas, ele anda normalmente para a glória do Senhor. O meu pai, irmãos, ele rejuvenesceu uns 20 anos. Quem olha para o meu pai não diz que ele tem 79 anos, beirando os 80. Ele tem uma aparência bem jovem, ele é forte, ele é saudável. E eu olho para o meu pai hoje e eu vejo a misericórdia de Deus, o cumprimento da palavra, porque o Senhor sempre falou comigo que Ele ia libertar, mas como demorou muito para Deus fazer essa obra, porque o tempo de Deus não é o nosso. Então a minha família já estava descrente, ninguém aguentava mais, minha mãe já tinha falecido, mas o Senhor colocou uma fé tão grande no meu coração, tão grande, que eu orava pelo meu pai sem cessar. E eu vinha na época, irmãos, de São Paulo para a minha cidade para orar por ele. E nessa época ele dormia separado do quarto da minha mãe, antes da minha mãe falecer, porque ela não aguentava o cheiro, porque ele dormia junto com os cachorros no quintal. Ele passava dias e dias sem tomar banho, embriagado. E o Senhor me mandava, Jesus me mandava orar dentro do quarto dele e ungir todas as roupas dele, todos os pertences dele, ungir até a garrafa de pinga. Ungia e repreendia aquele espírito de vício no nome do Senhor Jesus. Ungia toda a casa do meu pai, orava por ele. E às vezes para conversar com ele eu tinha que acordar de madrugada, porque o café do meu pai de manhã, quando ele acordava muito cedo, de 5, 6 horas da manhã, já era um copo de pinga. Então eu tinha que acordar mais cedo do que ele para poder conversar com ele, porque se conversasse depois que ele bebeu, já não tinha mais proveito do assunto. E o Senhor me deu essa sabedoria, essa direção. Eu vinha para minha cidade orar por ele, levava ele para congregar, às vezes bêbado. E foi muito difícil, foi uma guerra muito grande. Mas o Senhor, por misericórdia e amor da alma dele, por misericórdia e amor das nossas almas, da minha fé, que nunca eu desisti do meu pai, eu sempre orei, sempre criei que Deus o libertaria. E hoje já faz, essa obra o Senhor fez no final de 2021 para o início de 2022, o Senhor já libertou meu pai, aí tem
quase 5 anos para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu pai hoje é um servo de Deus. Inclusive hoje ele está pescando. Ontem ele congregou, me mandou mensagem depois do culto, falou que tinha congregado. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, essa obra cumpriu a palavra que o Senhor fala lá em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1,37, e hoje eu vejo a obra de Deus na vida do meu pai, na minha família, e é muito gratificante, irmãos, muito gratificante, porque nós não podemos perder a fé mediante as turbulências, as provações, as angústias, o desespero, porque teve momentos que eu queria desistir do meu pai. Não porque eu não amava, mas é porque eu não tinha mais força também. Mas Deus teve misericórdia de mim, Irmandade. Irmãos que ouvem minha palavra, que ouvem esse testemunho, que ouve esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Deus teve misericórdia de mim, da minha família, honrou a palavra dele. E hoje eu vejo meu pai limpo e liberto do vício para a honra e glória do Senhor. Um testemunho de muita... Irmãos, é um testemunho de muita relevância para as pessoas que têm parentes nas drogas, nos vícios, que acham que não tem mais jeito. Para Jesus tudo tem jeito, é só internar o nosso familiar, querido, amado, na clínica do Senhor Jesus Cristo, porque essa clínica, ela realmente cura, ela realmente trata e ela realmente liberta para sempre, porque Deus é fiel, Ele não faz nada pela metade. Esse testemunho foi para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é nosso Deus fiel, justo, santo, provedor, nosso protetor, nosso salvador, nosso libertador. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Que Deus abençoe todos que ouviram. Eu creio que esse testemunho vai chegar aonde precisar chegar. Alguém que tem um familiar no vício e já está desistindo. Não desista. Continue orando, jejue, busque, clame, profetize a libertação, que Deus é fiel para fazer a obra. Deus abençoe. A paz de Deus com todos. A paz do Senhor Jesus.